Olá, bom dia. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre riqueza e pobreza. Também falar um pouco sobre classes sociais por renda e classes sociais por riqueza. E o tema do vídeo, o que você precisa saber para ficar rico. Eu tenho aí duas fotos num contraste gigante. Tanto a foto da esquerda, onde podemos ver uma favela, quanto a foto da direita, onde podemos ver prédios de luxo. As duas fotos são de Balneário Camboriú. Tudo bem? As duas fotos são de Balneário Camboriú. De um lado a extrema pobreza, do outro lado investimento, porque esses prédios, esses grandes prédios de Balneário estão quase todos vazios, pouquíssimos moradores. Muita gente comprou por puro e simples investimento. Nem moram lá, nem são de lá, ok? Vamos ao que importa. Então, sair da pobreza e construir riqueza exige planejamento estratégico, educação financeira e mudança de mentalidade, não apenas desejo. Pilares fundamentais incluem viver abaixo dos próprios ganhos, isso é muito importante, eliminar dívidas, aumentar fontes de renda e investir com constância. Nós vamos até dar um exemplo desse investimento com constância. A trajetória envolve autoconhecimento, disciplina e muitas vezes empreendedorismo. Então, sair de pobreza e construir riqueza exige planejamento estratégico, educação financeira, mudança de mentalidade e não apenas desejo. Não apenas desejo. Sei que você já ouviu a frase querer é poder. Só que isto não é verdade. Querer é apenas querer. Poder é outra história, outro patamar. O sucesso não acontece por acaso. É fruto do planejamento, execução e controle. É o resultado da persistência. Tem que teimar, tem que persistir. Pilares fundamentais para construir riqueza. Viver abaixo dos próprios ganhos. Infelizmente, a maioria absoluta dos brasileiros gastam mais do que ganham, por isso se endividam. Eliminar dívidas. Aumentar fontes de renda e investir com constância. Não é investir hoje e depois vai saber lá Deus quando. A ideia é investir mensalmente. Então, estratégia-chave para a mudança financeira. Educação e planejamento. Criar um plano detalhado e estudar para mudar de profissão ou aumentar o rendimento, incluindo concursos públicos. Controle de gastos. Gastar menos do que se ganha é o princípio fundamental. Cortar o uso de cartão de crédito é recomendado para evitar dívidas. Mudança de mentalidade. Adotar uma mentalidade de prosperidade e avaliar o ambiente, distanciando-se de hábitos e pessoas que levam à escassez. Aumento de renda e investimento. Buscar múltiplas fontes de renda, por exemplo, renda extra, e focar em investir para construir patrimônio. Identificação de gatilhos, evitar consumo supérfluo e controlar impulsos, como compras online ou idas desnecessárias a shopping. Embora o cenário de ascensão social seja desafiador no Brasil, com disparidades significativas, estratégias focadas em empreendedorismo e valorização profissional têm sido rotas de saída da pobreza. A transformação é um processo contínuo de virar a chave para novos conhecimentos financeiros. Então, destacando empreendedorismo e valorização profissional. Então, antes de continuarmos, você sabe qual é a diferença entre classes sociais por renda e classes sociais por riqueza? A grande parte dos brasileiros confundem muito essas duas coisas. Classe social por renda não tem nada a ver com classe social por riqueza. Então, qual é a diferença entre renda e riqueza? Classes sociais por renda, dados de 2005. Classes sociais são grupos de pessoas numa sociedade que partilham um nível de socioeconômico e um lugar semelhante na produção e no consumo. A classificação é feita por critérios como rendimento, escolaridade e acesso a bens e serviços, sendo que no Brasil a divisão mais comum é a classes A,
B, C, D e E. O próprio IBGE trata dessa forma. E que representam diferentes níveis, na verdade aqui seria de renda e não de riqueza. Riqueza não tem nenhuma ligação com renda. A gente vai ver isso em detalhe. Então aqui no Brasil as classes sociais por renda, começando de baixo para cima, classe E. Nós temos famílias, a classe é a renda da família, não de uma pessoa só. Então, com rendas até 2 salários mínimos, que dá R$ 3.242 ao salário atual, é considerado classe E. Lembrando que aqui é a renda da família, tá? Classe social D, de 2 a 4 salários mínimos, o que dá 3.242 até 6.484. Classe social C, por renda, superior a 4 salários mínimos e inferior a 10, ou seja, de 6.484 até 16.620. Classe social B por renda, de 10 a 20 salários mínimos, o que dá de 16.210 até R$ 32.420. E classe social por renda A, salários, a renda da família, lembrando sempre disso, aqui é sempre a família, com renda acima de 20 salários, ou seja, acima de R$ 32.420. Isso é a classificação por renda. E aí, com base nas declarações de imposto de renda entregues em 2025, relativos ao ano de exercício 2024, estavam assim distribuídos os brasileiros: 6.194.400 pessoas, classe social por renda A. Classe social por renda B1, 10.893.600 brasileiros. Classe social por renda B2, 35.671.200 brasileiros. Qual a diferença da B2 para B1, se as rendas são as mesmas? A diferença é que na B1 o nível de escolaridade é maior, ok? É a única diferença. Classe social C1, 44.856.000. Classe social C2, 56.390.400 brasileiros. A diferença aqui também é a mesma lógica. Está na C1 quem tem melhor escolaridade do que quem está na C2, embora alguém da C2 possa ter renda maior do que a C1. E por fim, classes sociais D e E, 59.594.400 brasileiros, com essas rendas que estão aqui do lado, né? Até 3.242 classe E, de 3.242 a 6.484 classe D, né? Perfeito. Agora, aquilo é renda. Outra coisa é riqueza. Riqueza é a posse de um conjunto de bens, como dinheiro, propriedades e outros ativos, que podem gerar renda, inclusive, e benefícios. Enquanto pobreza é a falta desses recursos essenciais para o bem-estar, manifestando-se como privação e fome. Embora existam conceitos econômicos para a renda e riqueza, a desigualdade na distribuição desses recursos é um fator chave. O Brasil tem uma desigualdade gigantesca, com a riqueza frequentemente concentrada em poucas mãos, enquanto muitos vivem na pobreza. A gente vai ver isso em números, tá? Então, riqueza é o valor de todos os bens detidos, é o patrimônio. Patrimônio é um conceito de contabilidade. É todos os teus bens menos as tuas dívidas, ok? Então, a classe social por renda é muito defendida pelos economistas. Já a classe social por riqueza, que considera a visão de patrimônio líquido, é muito defendido por alguns economistas e por todos os contadores. Então aqui é a riqueza do indivíduo, da família, da empresa, do país, etc. E que podem gerar renda ou benefícios. Ela pode ser produto do trabalho. É possível alguém ser rico com trabalho? Sim, sim. Hoje, no Brasil, um vice-presidente dos grandes bancos, eles não são donos do banco, eles são empregados do banco, com salários superiores a 500 mil por mês. Perfeito? Então vamos lá. Produto do trabalho, de renda, investimentos em geral, de ganhos de capital ou adquirida por herança ou doação. Ela é geralmente medida em termos monetários, quanto em valores, mas também uma grande variedade de objetos.
por exemplo, a pessoa possuir imóveis, ouro e outras pedras preciosas, mas também ações de empresas, obras de arte, entre outras coisas. A riqueza é, em sua forma mais simples, um bem ou serviço que satisfaz as necessidades humanas e os desejos de utilidade, ou até mesmo a pura e simples ostentação. Capital é a riqueza que se reproduz. Então, resumindo, o que pode gerar riqueza, produto do trabalho, é possível, de renda, de ganhos de capital, de herança ou doação. Exemplos aí de quem é uma pessoa rica. Ela tem muito dinheiro, tanto em moeda local como estrangeira, saldos elevados em contas correntes, aplicações financeiras de grande monta, imóveis para uso e para renda, indústrias de médio e grande porte, comércio de médio e grande porte, fazendas de grande porte, carros de alto e altíssimo valor, investimento em ouro, investimento em ações, investimento em títulos públicos, participações em empresas, soma relevante de criptomoedas, aeronaves e embarcações e outros ativos físicos e financeiros, como por exemplo um Bitcoin. Então, rico é aquele que detém grande patrimônio, e nós veremos isso em valores. Então, conforme o artigo divulgado pelo jornal da Unicamp em 29 de maio de 2025, um país economicamente desigual e injusto é a cara do Brasil. A escandalosa distribuição de renda no Brasil, autoria de Cláudio Salvador e Dedeca, Instituto de Economia, Cassiano José Bezerra Marques, Trovão, da UFRGN. De um volume total de patrimônio de 13 trilhões de reais, informado à Receita Federal lá no ano de 2021, lógico, hoje é muito maior do que isso, 78,4% eram apropriados por 10% dos declarantes com maior patrimônio. Outros 29,9% e 18,9% eram detidos por 1% e 0,1%, respectivamente mais ricos. De acordo com esses dados, os 35.993 declarantes que pertenciam a 1% superior tinham um patrimônio médio de 108 milhões. Já os 3.599 declarantes, que correspondiam a 0,1% da população que declarou imposto de renda, com um patrimônio superior à média de 682 milhões de reais. Enquanto isso, na base da distribuição, esse número aqui chamou muito a minha atenção. Quase 11 milhões de declarantes possuíam patrimônio líquido negativo. Isso é, dívidas ou algum tipo de ônus superiores ao montante de bens e direitos. Lembra que riqueza é um conceito contábil de patrimônio líquido. Todos os bens que a pessoa tem, menos todas as dívidas. E aí uma pergunta, mas como é que alguém pode ter patrimônio líquido negativo? Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina assim, vamos considerar que alguém de classe A, por renda, de 36 mil por mês, uma ótima renda, que tenha comprado um carro BMW 320i no valor de R$ 345.950, de forma financiada em 48 parcelas, a um juros de 1,7 ao mês, cada prestação no valor de R$ 10.601,25. Vamos considerar que já tenha pagado 12 parcelas. A situação é a seguinte: valor total da dívida, R$ 508.860. Valor total já pago, R$ 127.215. Dívida, saldo da dívida, R$ 381.645. Vamos considerar que tal família tenha comprado um apartamento no valor de R$ 1.600.000, financiado em 300 meses, o que dá 25 anos, aos juros de 1,1% ao mês, pela tabela Price, e que já tenha pagado 36 prestações. Cada prestação no valor de R$ 18.286,74. Ou seja, essa família tem renda para suportar esses financiamentos. Valor total da dívida, R$ 5.486.000. Vocês estão dando uma olhada aqui, 1.600.000 vira 5.486.000. Que já tenha pago aí 36 prestações, que dá 658.000, ou seja, o saldo da dívida dessa pessoa é de R$ 4.827.699,36. Esta família que é de classe A por renda, como tem um patrimônio líquido negativo de 5 milhões, a soma das duas dívidas, 209.344, é alguém pobre. Por que pobre? Porque não tem patrimônio.
tanto o carro financiado quanto o apartamento financiado não pertence a essas pessoas. Pertencem ao banco. Se parar de pagar, o banco vai fazer busca e apreensão e vai tomar. Com relação ao imóvel, vai fazer reintegração de posse. Percebe? Então basta uma crise, essa pessoa perder essa família, perder essa renda, pronto, vai perder o carro e vai perder o apartamento. Então são pobres, o que a gente chama de pobre premium. Tem um alto padrão de vida, tem uma renda que suporta esse padrão, mas não tem patrimônio. Quando é que esse carro será dessa pessoa? Quando quitar a última parcela. Quando esse apartamento será dessa pessoa? Quando terminar o financiamento. Ok? Se tentar vender, vai ter que repassar dívidas. E vai receber muito pouco por aquilo que já pagou. Aqui é um resumo de onde foram tiradas as informações de patrimônio. Então, 3.599 brasileiros possuem patrimônio líquido médio de 682 milhões. 35.993 brasileiros possuem patrimônio líquido médio de 108 milhões. 3.599.306 brasileiros possuem patrimônio líquido médio de 2.837.000. E se o Brasil tem 213.600.000 pessoas, significa que essas quantidades faladas, em comparação com a população total, 209.961.102 brasileiros possuem patrimônio inferior a 2.037.158. Então, 1% da população podem ser chamados de super ricos. 0,1. 1% podem ser chamados de ricos. Se 10% dos brasileiros, que contém 3.599.035 pessoas, cujo patrimônio líquido médio é de 2.837.158 reais, podemos classificá-los como de classe média alta. Ok? Então, continuando, a gente tem aí uma tabela de classificação por classe social por patrimônio, que, como eu já disse, não tem nenhuma ligação com renda. Então, podemos considerar pobre quem tem um patrimônio líquido positivo de até 300 mil, classe média baixa de 300 mil a 800 mil, classe média nível 2 de 800 mil a 1.200, classe média nível 1 de 200 a 2.837, classe média alta nível 2 de 2.837 a 8 milhões, classe média alta nível 1 de 8 milhões a 20 milhões, ricos nível 2 de 20 milhões a 108 milhões, ricos nível 1 de 108 a 682 milhões e super ricos com patrimônio líquido superior a 682 milhões. É possível mudar de classe social por renda? Por renda é possível e é muito mais fácil do que mudar de classe social por riqueza, por patrimônio. Então aqui estão as faixas: classe social E 3.242, classe social D de 3.242 a 6.484, classe social C de 6.484 a 16.210, classe social B de 16.210 a 32.420 e classe social A com renda acima de 32.420. Então é possível. E como é que a gente faz isso, né? Ao longo da minha vida aí eu aprendi uma coisa: o tamanho da tua renda é proporcional ao tamanho do teu conhecimento, ok? Então como é que eu posso aumentar a minha renda? Aumentando o conhecimento. Então, acúmulo de conhecimento, capacitação, ensino médio, no mínimo isso, cursos técnicos, tem excelentes, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. É natural o crescimento da renda nessas qualificações. É natural. É natural. Por exemplo, quem é que passa num concurso público de fiscal da Receita Federal, auditor da Receita Federal, ganhando um salário inicial superior a 32 mil reais? Normalmente são pessoas que têm doutorado. Porque os títulos de mestrado e doutorado são considerados para... imagina, pessoas que tiraram as mesmas notas, são considerados para classificação. Os títulos dão pontuações. E é lógico que quem chega num nível de doutorado
levando a sério os estudos, tem muito mais conhecimento do que nas outras áreas do conhecimento. Isso é natural. Os salários médios no Brasil, com cargos de gestão, isso pesquisa de 2025 e início de 2026, são superiores a 20 mil, isso na iniciativa privada. Ok? Então, medicina especializada, enquanto áreas operacionais como auxiliar administrativo, de aproximadamente 1.800, tem médias até menores. Engenharias de 7.200 ou mais, depende da região, depende da especificação, da qualificação desse engenheiro, né? Então nós temos aí uma variedade gigantesca de médias salariais. Oficial maquinista em navegação, renda superior a 24 mil. Diretores e gerentes gerais, de 20 mil. Lembrando que em grandes indústrias, diretores ganham facilmente acima de 50 mil reais. Facilmente. Nos bancos, muito mais do que esse valor que eu comentei. Médicos especialistas, de 20 mil em diante. Eu conheço uma médica na área de gastronomia que ela atende apenas 6 pessoas por dia, em 22 dias úteis, pelo valor que ela cobra, dá uma renda superior a 80 mil. Então, um médico, um cirurgião plástico, percebe? Então, tem uma diferença salarial gigantesca. Juízes, ponto de partida desses 19 mil. Tem juízes ganhando muito mais do que 100 mil reais. Desembargadores ganhando mais de 200 mil reais com os penduricalhos. Diretor de pesquisa e desenvolvimento, aproximadamente 32 mil. Salários médios em áreas populares. Pode ver que os salários aqui são bem menores, né? Lógico que um gerente de RH de um Itaú da vida vai ganhar muito mais do que isso. Muito mais, né? Então a variação salarial depende muito da região, do tamanho da empresa, N fatores, né? Então, o que é esse mundo do trabalho? Quem faz parte do mundo do trabalho? Os empregados, que são aqueles de regime CLT, funcionário público, empresários em geral e trabalhador informal, tá? Então, nós temos aí a distribuição salarial do funcionalismo público, né? Média geral de 2.727. Nós temos uma média aí do Brasil como um todo de 3.200 a 11 mil. Lógico que tem funcionários públicos que ganham bem mais, depende do cargo, depende de funções, né? Um cara no final da hierarquia num Banco Central do Brasil ganha muito mais do que isso aí, né? O salário inicial do Banco do Brasil é em torno de 30 mil. Daí em diante, né? Então nós temos desigualdades em relação a municípios, muitas coisas, né? Disparidades entre carreiras, mas nós temos também super salários. De 0,06% a 1% dos servidores recebem remuneração acima de 42 mil, ok? Então, um dos caminhos para acumular riqueza, renda é uma coisa, riqueza é outra. Riqueza é acúmulo de ativos, é patrimônio líquido. Então, imagina o seguinte, um dos caminhos para acumular riqueza, aqui bem entre aspas, é por intermédio de aplicações financeiras constantes, o que nós comentamos no início do vídeo. Por exemplo, R$500 por mês. Aqui é um ponto de partida, tá? Ninguém vai ficar rico guardando R$500 por mês. Então, por exemplo, R$500 por mês, a juros compostos, por 10 anos, vai ter acumulado a dinheiro de hoje 84 mil. Em 20 anos, 262 mil. Considerando uma Selic de 14,5%, menos imposto de renda, menos a inflação média, o ganho real líquido de quem aplica em título público hoje é 7,3%. As pessoas têm que levar em conta o imposto de renda e a inflação, ok? Então, essa é a curva de acumulação de capital. Mas não vai ficar rico com esse valor. Se a pessoa investisse nas mesmas condições R$1.000 por mês, chegaria em 10 anos a 169 mil dinheiro de hoje, 525 mil em 20 anos. E está aqui o gráfico. Se fosse 1.500, opa, já melhorou, mas ainda continua no máximo aí uma classe média, tá? Não é rico não. Tá aqui o gráfico. Aí se depositasse 2 mil todo mês, em 10 anos 339 mil, continua a classe média. Agora, né? E se passasse para 3 mil? Continua a classe média. Tá aqui o gráfico.
Agora, vamos supor alguém que já tem uma renda melhor, por exemplo, classe por renda, classe A ou até B, e fizesse aplicações financeiras nessa simulação de títulos públicos, depositando 6 mil todo mês, num crescente para o próximo ano, para o segundo ano, um aumento de 20%, no outro 20%, ou seja, conforme a pessoa está melhorando a sua renda, o seu poder aquisitivo, ela vai ampliando a aplicação financeira 20% ao ano, considerando uma Selic de 14,5%, o imposto de renda sobre os juros, inflação de 4,3% média, um ganho real líquido de 7,3% ao ano, ela vai conseguir ser rica. Porque em 20 anos ela vai conseguir ultrapassar os 20 milhões de reais, que é o primeiro degrau da classe considerada rica por patrimônio. Percebe, é muito difícil, né? Muito difícil. Então, lógico que existem exceções. Um cara que se destaque na área de vendas, o vendedor recebe comissões. Um cara que se destaque na área de vendas em grandes empresas, crescendo na hierarquia, na área de vendas, ele pode acumular riqueza num tempo muito menor. É possível acumular mais de 20 milhões em 5 anos. Um excelente vendedor, alguém que nasceu com esse dom de vendas, mas em outras profissões é difícil. Montar uma empresa pequena, essa empresa dar super certo, é possível e pode tornar mais rápido o enriquecimento, ok? Então tem N situações. Um grande jogador de futebol, mas quantos existem? Quantos grandes jogadores de futebol existem? Tem jogadores ganhando no Palmeiras, tem jogador ganhando mais de 2 milhões por mês. Mas pega um time pequeno aí, do interior. Se o cara ganhar 10 mil por mês, é muito. É muito. Então, em tudo. Ou pode ser um cantor sertanejo de sucesso, um influencer de sucesso. Tem um influencer que eu conheço que a renda mensal dele por monetização dá 129 mil no mínimo. O cara já tem mais de 2 milhões de seguidores e qualquer vídeo dele é 200, 300 mil visualizações. Mas são exceções. Então ficar rico é difícil pra caramba. Tudo aqui em situações honestas. Lógico que tem um monte de safado picareta que fica rico de forma desonestas. Ok, pessoal? Olha o crescimento em curva gigantesca desse exemplo que eu dei. Ok, mas não é fácil não, vamos à luta e obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal. Até um próximo vídeo, abraço!